Diz assim: Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis, para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças assalariam o ourives para que façam Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Vamos orar. Senhor Deus, dá que sejamos agora edificados pela Tua Palavra, confrontados com ela e edificados para que possamos sair daqui mais parecidos com o Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Que possamos deixar de lado os nossos ídolos, abandonando-os e entregar somente a Ti, ó Senhor Deus. Tomamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como um bom aspirante ao pastorado, ao episcopado, etc., uma das coisas que se discute muito quando se pensa sobre o salário do pastor é a questão da aposentadoria. Porque como isso não é feito de maneira direta, porque não existe uma profissão mesmo pastor, mas ele deve fazer isso autonomamente, né? Ele vai fazer como autônomo, pagando lá a sua aposentadoria. E conversando com meus amigos, uma das coisas que mexem muito com a preocupação é: não, mas não adianta só pagar o INSS, você deve também fazer uma aposentadoria privada. Mas não faz só isso também não, faz uma poupança também, porque você não sabe como será o futuro, você não sabe o que vem pela frente. E eu sei que isso não é só com os pastores, eu sei que isso acontece com todas as profissões. Todo mundo se preocupa com o seu futuro, para quando os cabelos não estiverem mais tão coloridos assim, mas aquele branquinho de neve. O que vai acontecer? A quem devemos recorrer? E a nossa preocupação, muitas vezes, está nessa questão financeira, materialista mesmo. Dizendo assim, se eu não fizer isso, não vai ter quem me sustente. Se eu não fizer isso, eu vou acabar passando fome. É isso que vai acontecer comigo. E nós não pensamos, às vezes nós não nos pegamos pensando corretamente. Porque no final das contas, não importa se você paga o INSS, se você paga uma previdência privada ou outra coisa, porque nós sabemos pela própria história do nosso país que muitas coisas da economia podem ocorrer e nós ficarmos assim mesmo, totalmente sem dinheiro e sem nada. Mas há uma pessoa que pode verdadeiramente nos sustentar. E esse texto fala um pouco sobre isso. Esse texto comenta sobre a loucura da idolatria. A loucura de você esperar de algo que você mesmo cria a salvação. De algo que você mesmo produz a redenção. E esperar, e aí, o certo, a sabedoria está em esperar no Deus Criador. Quem é o seu Salvador? O Deus criado ou o Deus Criador? Essa profecia, esse livro do profeta Isaías, fala de vários momentos da história de Israel. O profeta Isaías provavelmente profetizou entre 740 a.C., da morte do rei Uzias, ele fala isso no começo do livro, até aproximadamente
630, quando ele foi morto, como a tradição diz, no reinado de Manassés. Isso envolve vários períodos. Ele começa profetizando, não havia nenhum exílio da Assíria ainda. Durante as profecias dele, durante a vida dele, a Assíria dominou o reino do norte, ele está no reino do sul, e ele continua profetizando, ele profetiza essa derrubada da Síria, e também profetiza a de Judá, aquela que só irá ocorrer 100 anos depois disso. Só irá ocorrer 100 anos depois dessa profecia. E o que acontece é que essa que nós estamos lendo agora, ela diz o que vai acontecer depois do cativeiro babilônico. Ela é ainda mais tardia, mais ou menos 170 anos depois que ele profetizou aqui. E ele profetiza com uma riqueza de detalhes. Se você lê o texto anterior, acho que capítulo 44, ele cita inclusive o nome do cara que vai tirar o povo do exílio babilônico, Ciro. 150 anos que isso acontecesse, aproximadamente. 150 anos. São profecias que envolvem muito mais do que aquele tempo. Porque vejam só, se eu chegar para vocês e disser assim, gente, daqui a 150 anos vai acontecer alguma coisa. Qual a relevância disso para vocês? Pouca, né? Já que vocês daqui a 150 anos não estarão vivos. Por que o profeta Isaías profetiza uma coisa que vai ocorrer daqui a 150 anos? E mais, uma coisa que só seria acreditada quando acontecesse. Ela não tem aquele poder de vamos nos preparar. Tem algo além disso. É por isso que essa profecia, ela vai muito além do que aquilo que foi falado para aquele povo. Mas ela fala de algo muito maior. E é interessante que esses últimos capítulos do livro de Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 66, podemos dividir em 27 capítulos. 27 livros do Novo Testamento. Alguns fazem esse paralelo. E não é à toa que o livro do profeta Isaías é tratado como o quinto evangelho. Porque é inclusive o livro mais citado no Novo Testamento. Quem é o grande libertador que ele está mencionando? Quem é aquele que vai tirar o povo do cativeiro, que vai além do cativeiro apenas da Babilônia, mas o cativeiro do pecado? Quem é esse? E os primeiros versículos, do versículo 1 ao 2, mencionam então dois deuses da Babilônia, Bel e Nebo. Esses deuses representam aquilo que seria os chefes do panteão babilônico. E é interessante que na festa que eles adoravam esse Deus, o que se fazia? Eu mencionei isso no começo do culto. Eles, anualmente, cada pessoa levava a sua imagem desses deuses, esculpida por alguém que eles tivessem contratado até por si mesmo, e levavam para essa festa para poderem então adorar. E como é que eles levavam? Levavam com os animais. Levavam esses deuses em carroças para que lá pudessem adorar, e depois que adorassem esses deuses, traziam de volta também nessas carroças. E o profeta, então, bem ironicamente, diz: como é que vocês podem esperar desses deuses alguma coisa? Como vocês podem esperar desses deuses que eles libertem vocês, que eles carreguem vocês? O povo de Israel, o povo de Judá, se encontrava em profunda idolatria. E é por isso que o juízo de Deus vem sobre eles, tanto no reino do norte quanto no reino do sul. A idolatria havia se instalado de maneira institucional, do rei aos ourives, porque eles também faziam imagens. Todos haviam se entregue a deuses outros, que não o Deus verdadeiro. Todos estavam cegos nisso. E o profeta, muito antes do juízo de Deus, já ironiza com aquilo que irá acontecer. E a ironia dele é até de certa forma dúbia. O texto em hebraico é interessante, porque quando ele fala os ídolos são postos sobre os animais, a ideia dos são postos dá um duplo entendimento, porque ele pode ser tanto entendido como eles são colocados nos animais, como ele pode ser entendido como eles são transformados nos animais. Esses ídolos, de
de nada são. Como vocês podem esperar alguma coisa deles? Eles não podem salvar nem a carga, porque eles são a carga. Se enquanto estiverem caminhando de volta para casa ou indo para uma dessas festas, caírem num buraco, não há um ídolo que vai conseguir segurar essa carruagem. Eles não conseguem fazer isso. Como vocês podem esperar que eles salvem a vida de vocês? Pergunta o profeta. Como vocês podem esperar isso? No capítulo 3, no versículo 3 e 4, ele faz agora um contraste. Agora há uma nova voz no texto. Veja que antes é o profeta diretamente falando, mas agora tem alguém com maior autoridade que o próprio profeta, que diz: ouve, casa de Jacó, ouve o que eu vou dizer agora para vocês. Esse Deus não é aquele que é carregado, mas é aquele que carrega. Ele lembra a esse povo que está ouvindo, primeiramente. Ele lembra o que foi que ele fez no passado com Abraão, quando tirou da terra de Ur, uma terra de idólatras, para caminhar com ele até Canaã, uma terra a qual ele mostraria, e que salvou Abraão tantas vezes nas mãos de estrangeiros, que inclusive Abraão muitas vezes se colocou mesmo em perigo. Isaac, a mesma coisa, seu filho. Jacó e os 13, a vida de José, que passou por tantas dificuldades, foi vendido, foi preso de maneira injusta e terminou como um dos príncipes, um dos principais do Egito. Quem é que fez isso? O próprio José disse: vocês fizeram mal, mas Deus transformou em bem. Quem é que carregou todo esse povo durante todo esse tempo? Quem é que carrega? Moisés no Egito, por 40 anos, o povo percorreu um curto espaço de tempo, um curto espaço físico no deserto, mas por um longo período. Por 40 anos, os especialistas chutam, assim, ninguém sabe exatamente qual foi o caminho que eles percorreram, que eles devem ter percorrido por volta de 1000 quilômetros ali naquela região do deserto. Isso dando muitas voltas, porque o deserto não tem esse tamanho todo não. Por 40 anos andando nesse deserto. Há pouco tempo atrás, um aventureiro completou, acho que no período de 4 anos, talvez menos que isso, andar por volta de todo o globo terrestre. Ele andou por todo o mundo, passando inclusive no Brasil, em 4 anos. Acho que foi mais ou menos isso. Isso nos mostra que Deus queria tratar com aquele povo no deserto. Que aquele povo no deserto não estava andando pelas suas próprias pernas, mas eles estavam andando segundo Deus que os carregava. Israel no deserto por 40 anos. Mas então, a esperança que há, que Deus mostra no meio dessa idolatria, no meio desse juízo que virá, esse juízo vindouro, qual esperança que há? Qual esperança que há? E é por isso que ele faz essa comparação. Com quem vocês podem me comparar? Com quem vocês podem me comparar? E essa fórmula da comparação, ele já tinha feito em Isaías 40, versículo 18. Com quem vocês podem comparar o Deus que fez tudo isso com esse povo? E às vezes nós ouvimos toda essa história tão distante, e a gente pode pensar assim: ok, eles são realmente muito tolos. Quem poderia esperar de ídolos de madeira, de prata ou ouro, alguma coisa? Mas será que nós não temos criado nossos próprios ídolos? Será que nós não temos esperado de coisas além do Senhor para redimir, para nos salvar? Coisas as quais nós carregamos no bolso? Coisas as quais nós muitas vezes criamos e produzimos achando que podemos redimir a nós mesmos, podemos criar meios de salvação. E as crianças nesse momento nos dão um belo tapa na cara. Elas nos mostram que a sabedoria de uma criança, na inocência dela, mostra a nossa tamanha burrice, nosso tamanho distanciamento da sabedoria do Senhor. Porque eles sabem que super-heróis não existem. Porque eles sabem que
e somente Deus pode remir. Mas quantas vezes nós nos colocamos diante do temor dos homens? Quantas vezes o Márcio mencionou a questão da lealdade no trabalho, de como ser um cristão no trabalho. E há pouco eu estava conversando com um pastor que estava fazendo uma série de estudos nos 10 mandamentos. Ele chegou no estudo do dia do Senhor. E ele mencionou da vontade de Deus que nós estejamos aqui juntos, no dia do Senhor, para cultuar a Ele verdadeiramente. E um irmão, constrangido com essa palavra, chegou para o pastor e disse: não estou procedendo bem. Eu não tenho vindo aos cultos. Eu não tenho guardado o dia do Senhor. E essa pessoa, ela pediu demissão do emprego. Isso foi há 2 semanas atrás, 3 semanas, como sempre, esse pastor. E ele contou depois, eu não estou dizendo para você pedir demissão do seu emprego, tem que tomar cuidado com isso. Mas estou dizendo que essa pessoa confiou no Senhor, além do que ela confiou, no que o patrão dela poderia falar, do que o trabalho poderia trazer, e por causa disso, em um período curto de 1 semana, ela foi convidada a trabalhar num outro emprego, que é de segunda a sexta, não mais teria que trabalhar no domingo, e recebendo mais. Isso não acontece com todo mundo, eu sei. Se acontecesse com todo mundo, nós iríamos confiar mais ainda no trabalho do que em Deus. Foi porque ele confiou em Deus que ele largou o emprego. Mas o que aconteceu, ele não podia prever. Quantas vezes nós tememos a homens, com medo de sermos justos no trabalho, um patrão que manda você fazer alguma coisa ilegal, alguma coisa injusta, ou nós mesmos, que achamos que podemos enganar a Deus, enganando aos homens, como Jonas, fugindo de Deus num barco. Que tolice! Nós nos encontramos tantas vezes nessas tolices. Temor de homens. Nós muitas vezes colocamos os homens como ídolos, como pessoas que podem salvar a nós, nos salvar. E o amor ao dinheiro. Muitas vezes nós colocamos o dinheiro à frente de todas as coisas. E numa sociedade onde o capital, onde ter dinheiro é praticamente aquilo que vai te fazer ter todas as coisas, numa sociedade onde, inclusive, até a linguagem é extremamente ligada a questões de marketing, de monetárias, questões de dinheiro. Eu estava assistindo uma aula de teologia, onde a professora de teologia usava a todo momento a linguagem de marketing. Ela dizia: olha, as pessoas vão para a igreja porque elas têm busca das necessidades delas. E os pastores, eles têm que oferecer a essas pessoas produtos que sanem essas necessidades, que façam com que elas sejam satisfeitas. Ué, o que diferencia isso de uma empresa qualquer que venda um produto, uma loja qualquer? Nada. A IPB agora, então, é um supermercado, um pão de açúcar, na melhor das hipóteses. Porque a linguagem é essa. A coisa se tornou até um instrumento para que você possa fazer ciência na teologia. Imagina as outras. O amor ao dinheiro. Isso tem sido levado em nossos corações. Isso está profundamente enraizado nos nossos corações. E a ilustração que eu usei no começo não é à toa. É que muitas vezes nós esperamos realmente que seja uma poupança, seja o Estado, que irá nos sustentar, que nos carregará e nos salvará. Mas o Senhor nos lembra, através da profecia de Isaías, que é Ele quem nos carrega e que nos salva. E quantas vezes nós usamos esses meios de redimir os nossos problemas com os prazeres? Quantas vezes nós estamos irritados com a vida, estamos irritados com alguma coisa que acontece? Eu preciso comer. Preciso comer alguma coisa, senão eu vou morrer. Mas não é de fome, não. Morrer porque os problemas estão tão grandes que eu preciso comer. A comida não vai fazer desaparecer os problemas, eu garanto a você. Talvez a bebida, o álcool,
Talvez eu tenha que me prostituir, tenha que gastar minhas energias com mulheres ou com homens, ou o que seja, buscando prazer para tentar esquecer os meus problemas. Pelo menos por alguns segundos, pelo menos por alguns minutos. Que tolice. Que tolice. Deus olha para isso e diz: vocês estão fazendo tudo errado. Não sejam tolos. Onde está a esperança de vocês? Na criatura ou no Criador? Onde está a esperança de vocês? A sabedoria de Deus nos mostra que a adoração a Deus, a adoração verdadeira a Ele, é a nossa esperança. Porque é Ele quem nos carrega todos os dias. É Ele quem faz com que a comida chegue na sua mesa. É Ele quem faz isso. Qualquer momento que possamos, que temos de incredulidade, nos leva à ansiedade. E não é à toa que vivemos numa sociedade onde a depressão e a ansiedade são praticamente epidemias. Eu aposto que, se eu pedisse para levantar as mãos, nós teríamos aqui pessoas que já sofreram, sofrem, ou que conhecem pessoas muito próximas que sofrem de profunda ansiedade e depressão por causa da nossa incredulidade com Deus, achando que Ele não pode nos sustentar, que nós temos que criar meios nossos, próprios, para sustentar a nossa vida. O ponto da incredulidade, da ansiedade, Jesus fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhem os lírios dos campos. Olhem eles. Por que Jesus manda olhar para os lírios dos campos? Uma flor. Por que Deus manda fazer? Jesus manda fazer isso. Por quê? Porque ninguém vai lá vesti-los. Porque ninguém, nem mesmo eles, tem condições de fazer isso. Mas Deus o sustenta. Mas Deus o sustenta. E eles não têm uma ruga de preocupação. Mas nós temos criado nossas redomas, nossos projetos, com que nós temos praticamente excluído Deus da nossa vida, criando nossos planos a despeito dele. E é por causa disso que sofremos, porque no final das contas a gente sabe que não dá para confiar na gente. Porque no final das contas a gente sabe que não dá para confiar no governo, que não dá para confiar nos bancos. No final das contas a gente sabe que a gente vive num precipício. Que quando a gente se joga, não há quem pegue. No final das contas, é isso. Profundo desespero, profunda depressão. Mas isso só pode ser modificado. Esse olhar só pode ser revertido quando nós podemos olhar de acordo com o que a Bíblia nos mostra, de acordo com os olhos que Deus quer que nós olhemos, mudando nossa cosmovisão e olhando. Na verdade, quando nós pulamos no precipício, tinha uma mão poderosa que nos segura, que nos carrega. Deus, somente Ele pode trazer esperança. Somente Ele pode nos dar esperança. Não há como criar qualquer coisa dessa criação, da natureza, que nos dê qualquer garantia de vida, de segundos de vida. É apenas engano. Mas Deus, confiar no Senhor, as últimas consequências, confiar em Deus, crendo que Ele domina sobre tudo, Ele é o Criador de todas as coisas. Isso sim move o nosso coração a louvá-lo, a agradecê-lo. E isso sim faz com que nós possamos viver uma vida sem ansiedade, sem esperar daquilo que não pode dar a nossa esperança. Nós temos que olhar para Deus e buscar nele a nossa esperança. Aquelas pessoas que receberam essa profecia, eles olham para isso
em profunda idolatria, eles não modificaram o juízo de Deus veio sobre eles. Será que nós estamos preparados para o juízo de Deus por causa da nossa idolatria? Porque não temos confiado no Senhor as últimas consequências? Que nós possamos modificar o nosso olhar para que o juízo de Deus... Veja, uma coisa interessante. Naquele tempo, um dos motivos que fez com que as pessoas não crescem nas profecias de Isaías era que eles viviam em profunda bonança. Ainda que o reino do norte tivesse sido tomado, o reino de Judá, o reino do sul, não tinha sido afetado ainda. E eles olhavam e diziam: Isaías, nós temos a esperança, nós temos a promessa de Deus. Quem tem promessa não morre. Nós temos a esperança de que Ele vai cuidar da gente sempre. Não importa o que a gente faça, porque Ele prometeu. Essa é a aliança que Ele fez com nossos pais. Nós podemos fazer o que quiser. O que você está falando não faz sentido, porque Ele jamais destruirá o seu povo. E confiantes nisso, eles receberam o juízo de Deus. Muitas vezes, por causa da nossa doutrina, da perseverança dos santos, que é real, e é isso que a Bíblia nos mostra mesmo, aqueles que Deus predestinou, eles os guardará até o fim. Isso é verdade. O problema é usar isso como desculpa para ter uma vida de pecado idólatra, o qual não temos tido o Senhor como nosso único Deus. Isso não mostra que nós somos eleitos. Muito pelo contrário. Mostra que estamos esperando apenas a ira vindoura do Senhor, como aqueles enganados lá. Mas Deus é amor. Talvez eles dissessem. E muitos dizem hoje isso. A palavra de Isaías é uma palavra inicialmente de profundo juízo e até mesmo de tristeza. Mas ela não nos deve deixar assim. A palavra do profeta Isaías deve fazer com que nós olhemos a nossa vida, para que nós busquemos em nós, na nossa caminhada, em quem temos confiado. Quem é o nosso Redentor? Onde está a nossa esperança? Porque a comida pode trazer algum alívio, mas não fará os problemas sumirem. A bebida, as drogas podem até entorpecer você por um tempo, mas os problemas só ficarão maiores. Ter a aprovação dos homens pode ser satisfatório por um tempo, mas a eternidade é um espaço de tempo muito maior. Ter a satisfação do Senhor é muito mais importante. Somente Jesus Cristo, a esperança real, por quem foram criadas todas as coisas, pode redimir e salvar o homem. Qualquer paliativo é apenas um prolongamento da dor e do sofrimento. É só engano, é só tolice. No final das contas, você pode até fazer uma aposentadoria, você pode pagar o INSS, previdência privada, o que seja uma poupança, o que seja. O problema não está nisso. O problema é onde está o seu Salvador. Onde está a sua esperança? É nisso que você criou? Ou é no Senhor dos Exércitos? É no Senhor, Deus de todas as coisas, Criador, que cuida de você e que te sustentará até o fim. Vamos orar. Bondoso Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela profecia do profeta Isaías. Obrigado porque ela chegou até nós e ela nos confronta. Confronta a nossa idolatria, os nossos ídolos, que temos levantado tantos na nossa vida. Deus, queremos derrubar essa fábrica de ídolos. Queremos destruir isso, para ter apenas o Senhor como único Deus verdadeiro. A nossa esperança, porque sabemos que é o Senhor que nos carrega. Porque sabemos que só o Senhor salva, porque a salvação pertence a Ti. Deus bondoso, seja misericordioso conosco, que possamos sair daqui arrependidos da nossa profunda idolatria,
transformados, adoradores único e exclusivamente de Ti, ó Deus. Permite, Senhor, que Te adoremos no dia a dia da nossa vida. Permite, Senhor, que nossa vida seja um culto a Ti, não a ídolos, a qualquer um que possa nos levantar. Ó Deus bondoso, seja misericordioso conosco, com a Tua graça. Transforma-nos a Ti. Ou fazer imagens e tudo. Por isso escreveu o livro grande, A História dos Judeus. E apesar de ser tão óbvio, né, tão natural, que graças a Deus nós entendemos isso, a mensagem, a clareza, mas o nosso mundo, né, hoje o misticismo, a superstição está em todos os lugares, mesmo em lugares nos Estados Unidos, Europa, lugares que não tem o 13º andar e tudo, né, é difícil de você acreditar como possa haver tanta obscuridade no entendimento de tanta gente que é arrastada por tudo isso, né? Quer dizer, são dois mundos, né? Então, eu acho que, apesar de Isaías ter dito aquilo há tantos anos atrás, ele é extremamente presente e atual nos nossos dias, na nossa vida. O João Calvino, ele falava que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E não é à toa. Nós criamos ídolos a todo momento. Ídolos, inclusive, para servir a outros ídolos. Porque, no final das contas, o ídolo maior, que desde o Éden foi criado, é quando a serpente fala para Adão e Eva: vocês serão como deuses. E, no final das contas, é isso que nós queremos. Nós queremos ser como deuses. Aquilo, Ronaldo, foi interessante. Para mim, teve uma paulada hoje. Mas eu tenho visto que quem deixa de cultuar, deixa o seu lar, não que não vai, tem médico, tem emergências, mas sempre eu vi, estão preparando a armadilha para si mesmo. Tanto na família, para os filhos, e a gente tem visto a diferença, quem cria nos caminhos e quem não cria hoje, na atual situação. A pessoa prepara a armadilha e feia, viu?